Bom, enfim, vamos aos princípios da ótica geométrica, né? Continuação do capítulo 12. A ótica geométrica, né? A gente vai estudar os princípios de propagação da luz, né? Que ajudarão a compreender o funcionamento de diversos equipamentos ópticos, espelhos e lentes, e até do olho humano. Esses assuntos, né? Espelhos, lentes e o olho humano, eles não vão cair nessa prova, né? Só no próximo teste. Depois da prova a gente vai retomar o capítulo 12 para concluir com estes assuntos aí, tá? Espelhos, lentes e o olho humano. Bom, começamos com os princípios da ótica geométrica. Trata-se de conceitos importantes para entender como os raios de luz se comportam quando interagem com espelhos ou lentes. Então, esses princípios são a propagação retilínea da luz, a reversibilidade dos raios de luz e a independência dos raios de luz. Vamos ver detalhadamente cada um desses. O primeiro princípio, né, que afirma que a propagação dos raios de luz em meios homogêneos e transparentes é retilínea e não sofre desvios. Não é? Então a gente consegue perceber isso, por exemplo, aqui nessas duas fotos dá bem esse exemplo, né? Raios de luz entre as frestas de uma janela, né? De manhã cedo assim a gente consegue observar, né, como ficam nítidos os raios de luz, né? Então os raios retilíneos. Também aqui entre as folhas das árvores, né, em um bosque, a gente também consegue ver como são retilíneos esses raios de luz, né? Agora, o outro é a reversibilidade dos raios de luz. Tá? Diz o seguinte, de acordo com esse princípio, para todo raio de luz que percorre determinada trajetória, pode existir outro raio de luz que percorre o mesmo caminho, porém no sentido contrário, né? Então, isso fica mais claro através do exemplo, né? Por exemplo, aqui nesse espelho. Quando a pessoa A enxerga uma pessoa B através do espelho, certamente a pessoa B também consegue enxergar a pessoa A, né? Então a gente, inclusive nesse caso aqui dessas duas meninas que estão conversando aqui diante do espelho, elas podem conversar uma olhando nos olhos da outra através do espelho, né? Esse exemplo eu acho que fica mais nítido mesmo no espelho retrovisor dentro de um carro, né? Não sei se você já passou por essa experiência. Você está no banco traseiro e se você consegue ver os olhos da pessoa que está dirigindo o carro através do espelho retrovisor, com certeza, né, ela também está conseguindo ver você, né? Então isso fica bem nítido assim, esse princípio da reversibilidade dos raios de luz, tá? E a independência dos raios de luz. Dois raios de luz em trajetórias diferentes podem se cruzar sem influenciar um ao outro, pois não interagem entre si, né? Então nos holofotes, né, tá aqui dois holofotes, né, eles assim, os raios de luz eles se cruzam, né, mas não interagem, um não interfere no outro, não desvia o outro raio, nem nada disso, né? Assim, nos palcos, né, nos shows artísticos também a gente consegue ver raios de luz de várias cores se cruzando, né, e um não influencia o outro, correto? Cada um tem a sua trajetória de forma independente, como se o outro nem existisse, né? Muito bem. Agora, câmara escura de orifício. Esse é interessante, né? Trata-se de uma câmara com um pequeno orifício por onde a luz pode atravessar e ser projetada em seu interior, utilizando os princípios da propagação retilínea da luz e da independência dos raios. A imagem projetada será invertida e menor que o objeto real, porém manterá as suas proporções. Aí você pode perguntar, poxa professor, mas para que a gente quer estudar isso, né? Estudar uma câmara escura de orifício, né? Na verdade, gente, isso é porque a gente mais adiante, depois da prova, né, a gente vai continuar com esse capítulo e nós vamos estudar também o olho humano. E você vai ver que é incrível semelhança, né,
do olho humano com esse princípio aí da câmara escura de orifício, tá? Por enquanto eu não vou falar assim os detalhes porque o foco agora ainda não é esse, né? Mas estamos vendo aqui esses instrumentos antigos, né? Onde esse princípio está sendo aplicado. A pessoa aqui está usando como se fosse uma espécie de retroprojetor, né? Ela está captando uma imagem e conseguindo reproduzi-la através de um desenho, né? Aqui nesta superfície. É como se fosse a tataravó da máquina fotográfica, né? Como não existia o filme fotográfico naquela época, o cara conseguia desenhar o objeto com muito mais precisão do que se ele estivesse desenhando assim, apenas observando o objeto distante. Né? Aqui tem um modelo de câmera antiga, né? A câmera fotográfica antiga, que funciona segundo o princípio da câmera escura. Né? Aqui também chega a ser engraçado, né? Eu acho que se você conversar aí com seu bisavô ou trisavô, provavelmente ele já andou sendo fotografado por um tipo de câmera como essa, né? Onde o fotógrafo ficava literalmente com a cabeça dentro da câmera. Ele tinha que colocar esse pano escuro aqui em cima da cabeça para ele observar dentro da câmera e fazer os ajustes necessários para fazer a foto, tá? Pois é. A câmera escura ela tem uma relação matemática. Não é difícil observar isso não é? Então, considerando assim, assim os raios de luz, né? Como eles chegam até o orifício da câmara escura, né? E se refletem lá no anteparo posterior da câmera, né? Então a gente vê que geometricamente, por isso que se chama ótica geométrica, né? Geometricamente formam-se triângulos semelhantes, né, dos quais a gente pode assim estabelecer relações. Então, a altura do objeto que está sendo observado, que ele representa aqui pela letra O, né, por exemplo, este objeto aqui tem 30 centímetros de altura. A distância até o orifício da câmera, né, que ele representa aqui pela letra P, é essa distância aqui, neste caso 90 centímetros, nesse exemplo. A distância do orifício até a imagem, é essa distância aqui pequenininha aqui, olha, aqui do orifício até a imagem invertida lá no fundo, né, que ele chamou aqui de P', esse apóstrofo aqui a gente fala linha, que tem apenas 15 centímetros, né, e o tamanho da imagem, né, refletida lá no fundo da câmera. Então tem 5 centímetros, ele chamou aqui de I', né? Então, assim, por semelhança de triângulos, a gente consegue estabelecer esta relação, né? O está para I, assim como P está para P', né? Então, olha, 30 centímetros está para 5 centímetros, assim como 90 centímetros está para 15 centímetros. Né? Então, de fato, se você efetuar a divisão, né, 30 dividido por 5 dá 6. Né? E 90 dividido por 15 também dá 6. Isso forma uma proporção, uma regra de 3, na verdade. Se você tiver 3 elementos desse, você consegue descobrir um deles que seja desconhecido. Tá? Sombra, umbra e penumbra. Né? Talvez você, dessas palavras aí, você conheça mais a palavra sombra. Né? Então, se a luz encontra uma barreira física, no caso aqui seria a mão dessa pessoa aqui, né? Capaz de impedir sua passagem, né? A luz está chegando aqui, encontrou essa barreira, ela não consegue atravessar a mão da pessoa, né? Então, o que forma? Forma uma região com pouca ou nenhuma luminosidade aqui atrás. Né? Essa região escura aqui. Esse processo é chamado de formação de sombra e ocorre devido ao princípio de propagação retilínea da luz. Né? Como a luz ela viaja de forma retilínea, seguindo uma trajetória retilínea, ela não vai chegar aqui na mão do cara, fazer uma curva e passar para o outro lado e chegar lá na parede. Né? Ela simplesmente não consegue passar aqui. Aí forma esta sombra, né? A luz viaja em linha reta e uma parte dela atinge diretamente a parede, né? Então os raios que conseguem chegar lá na parede, tudo bem.
né? Forma essa região iluminada aqui, né? Agora, a outra parte que é bloqueada, né? Ou parcialmente bloqueada, provocando a formação de sombra, né? Parcialmente bloqueada, porque se você observar a sombra, né? Ela tem essa região aqui mais escura, onde a luz foi totalmente bloqueada, e essa região aqui, olha, onde ela foi parcialmente bloqueada, né? Cada região dessa tem um nome, tá? Então, quando a única fonte de luz é extensa, ou seja, que não é um pontiforme, não é um ponto de luz, então a gente chama de luz extensa. Quando essa única fonte de luz extensa ilumina um objeto, então vamos imaginar aqui o Sol. O Sol está iluminando esse objeto. O objeto, no caso aqui, é a Lua. Então, há a formação de sombra com uma parte mais escura, né? Olha só, forma uma sombra com uma parte mais escura, que é essa que eu estou apontando aqui, né? É a mais interna. E essa aqui é que é chamado de umbra, né? E uma outra mais clara, que é essa aqui, olha, essa região aqui mais clara, próxima das bordas, que é denominada de penumbra, tá? Então, isso inclusive fica claro, né, durante os eclipses. Aqui está simulando, né, está representando um eclipse solar total. Caso não tivéssemos fontes de luz artificial, né, essa região aqui ficaria em total escuridão, né? Acontece, né, em casos de eclipse eclipse solar total, que é necessário acender as luzes dos postes das ruas, as casas e tudo, porque fica total escuridão, né? E já a região de penumbra, né, ela apresenta apenas pouca visibilidade, tá? Então, você já fica sabendo, né, que esse fenômeno de eclipse total ou parcial, ele tem muita relação, né, com essa questão de sombra, umbra e penumbra, ok? Bom, síntese, assunto curto, né? Que os princípios de óptica geométrica que vimos, que é a propagação retilínea da luz, a reversibilidade dos raios de luz e a independência dos raios de luz. No caso da propagação retilínea da luz, a gente viu também a câmara escura, né? E esse fenômeno da sombra, umbra e penumbra que a gente acabou de ver, tá? Então, tem apenas um exercício aqui, o exercício número 4 aí do livro de vocês, não é atividade, é exercício mesmo, tá? Eu acho que está aí no finalzinho desse trecho que a gente está estudando, acho que na página 73, por aí assim, ou 74, não lembro bem. Então, relacione os princípios da ótica geométrica com os exemplos correspondentes, né? Então, os princípios que ele relacionou foram esses: propagação retilínea, reversibilidade e independência. E, assim, os exemplos são: letra A, os raios de dois faróis que se cruzam em uma esquina e não se anulam. Isso tem a ver com o quê? Com propagação retilínea, com reversibilidade ou com independência? Letra B, quando estamos do lado de fora de uma sala e através de um espelho trocamos olhares com uma pessoa que está dentro da sala. O que vem a ser isso? Independência, reversibilidade, propagação retilínea. E o outro, um ponto luminoso formado na direção apontada pela caneta laser, né, usada por um palestrante para destacar algum conteúdo de sua apresentação. O que é isso? Propagação retilínea, reversibilidade ou independência? Ok? Então, faz uma pausa aí, pensa um pouquinho e responde, tá? Eu já vou mostrar a resposta aqui. Ok? Então, letra A, né, é independência, né? Número 3. Cada raio de luz segue de maneira independente, pois ele não sofre influência dos outros raios de luz, né? Letra B, reversibilidade, né? Aquele exemplo do espelho, né? Então, se um raio de luz percorrer uma trajetória em determinado sentido, outro raio de luz poderá percorrer o mesmo caminho no sentido oposto. Isso significa que, se podemos observar uma pessoa através de um espelho, essa pessoa também pode nos ver, né? Aquele exemplo que eu dei do espelho retrovisor dentro do carro. E claro, né, a letra C só sobrou mesmo
o número 1, que é a propagação retilínea, né? No caso que ele deu aqui da caneta laser, né, ela dispara raios de luz na mesma direção em que é apontada, né? Então, ao se propagarem em um meio homogêneo e transparente, esses raios de luz percorrerão trajetórias retilíneas, aquilo que a gente falou logo no início do vídeo, né? Incidindo sobre o anteparo. O anteparo, no caso, seria a parede, o quadro, né? O anteparo que estiver na direção apontada pela caneta, ok? Muito bem, então atividades, apenas 3, né, estão na página 89, são as atividades número 6, 7 e 9. Faça com calma, não tem cálculo nem nada, é somente ler e interpretar, né? Aliás, essa prova, né, que a gente vai fazer agora, praticamente não vai ter cálculo nenhum, pouquíssima coisa mesmo, tá bom? Então, muito obrigado aí pela atenção de vocês. Por favor, estudem. Não me canso de dizer isso, né? Mas, sem querer ser cansativo, por favor, estudem, tá bom? Muito obrigado.